Olá, irmãos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho em Levítico 9, capítulo 9. Vamos ver o que Deus está falando nesse capítulo. Esse é o estudo bíblico que nós estamos fazendo com vocês. Se você ainda não é inscrito, eu convido que você se inscreva nesse canal, assista esse vídeo até o final e veja o que Deus está falando conosco através desse capítulo. Aqui fala sobre que os sacerdotes iniciam o seu ministério. No 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro tenro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto, sem defeito, e oferece-os diante do Senhor. E diz aos filhos de Israel o seguinte: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano, e sem defeito como holocausto. E um boi e um carneiro para ofertas pacíficas, para sacrificar diante do Senhor, e ofertas de alimentos, amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá diante de vós. E trouxeram diante da entrada da tenda da congregação o que Moisés tinha ordenado, e toda a congregação se aproximou e ficou em pé diante do Senhor. E Moisés disse: eis que o Senhor ordenou fazer, e a glória do Senhor aparecerá diante de vós. E Moisés disse a Arão: aproxima-te do altar, e apresenta tua expiação de pecado e teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo, e apresenta a oferta do povo, e faz expiação por ele, como o Senhor ordenou. Aqui a gente observa que Moisés, ele pediu para que Arão viesse a fazer expiação de pecado. Essa expiação de pecado, essa apresentação, esse sacrifício, que Moisés pediu para que Arão viesse a fazer, é para que libertasse aquele povo, para que aquele povo, quando pudesse entrar na tenda, aproximar da tenda, eles tivessem santidade diante de Deus. Aí o que acontece? E Moisés pediu para que Arão viesse a fazer isso, não porque Moisés queria que Arão fizesse isso, é porque Deus pediu para Moisés falar para Arão fazer isso. Porque o povo iria se apresentar diante de Deus. Quando a gente lê isso e começa a entender o nosso Deus, começa a ver a exigência que Deus fez para com o povo de Israel sobre o tabernáculo, sobre como entrar no tabernáculo, como que deveriam fazer, quando deveriam apresentar diante de Deus, o que eles deveriam fazer, a gente tem uma ideia de como nós devemos reverenciar Deus. Não é de qualquer forma que você entra na presença de Deus e fala com Deus. Hoje em dia parece que está tudo banalizado. As pessoas entram diante de Deus de qualquer forma, acham que Deus está vendo, está te ouvindo, e não é verdade. Deus não está te ouvindo se você entrar de qualquer forma. Antes de você entrar, porque tem pessoas que já começam a fazer petição a Deus, começa a pedir, mas não apresenta a Deus uma oferta de louvor. Quando você entra na presença de Deus, louvando a Deus, você está ofertando a Deus um louvor. Então, a santidade que nós devemos ter diante de Deus, ela já foi exigida desde os tempos de Moisés. Aqui você observa que para aquele povo
pudesse, né, apresentar, ficar diante do tabernáculo, aquele povo tinha que ser santificado. Aquele povo tinha que ter perdoado, alguém tinha que perdoar aqueles pecados daquele povo, para eles poderem estarem ali, naquele evento. E vamos continuar. E Arão se aproximou do altar, imolou o bezerro, que era sua oferta de expiação do pecado. Não era só a expiação do pecado de Arão, mas também da toda a congregação. E os filhos de Arão lhe trouxeram o sangue, e ele mergulhou seu dedo no sangue e colocou nas pontas do altar, e o sangue derramou na base do altar. Mas a gordura, os rins e as pregas que envolvem o fígado da expiação do pecado, os queimou sobre o altar, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro queimou no fogo, fora do acampamento, e imolou o holocausto. E os filhos de Arão lhe trouxeram o sangue e aspergiu com ele o altar em redor. E lhe trouxeram o holocausto em pedaços, a cabeça, e ele os queimou sobre o altar. A gente observa que o sangue, ele, desde aquela época, né, já tinha um significado importante. Você vê que o sangue, ele era para aspergir no altar. O sangue daquele cordeiro que foi morto como expiação de pecado para aquela congregação, aquele sangue era para aspergir no altar. Foi por isso que Jesus, quando veio aqui na terra, ele derramou sangue. Que eles furaram a cabeça, que deu a coroa de espinho, que começou a sangrar, os dedos, as mãos dele, os pés, que começou a sangrar, derramando aquele sangue. Por isso que a Bíblia fala que Deus, que Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele tomou para ele todo o nosso pecado. Hoje, para você ser perdoado de algum pecado, você não precisa mais fazer sacrifícios desses tipos de animais. Hoje, quem faz sacrifício de animais, a gente sabe que é o demônio, que pegou, né, porque o diabo, ele imita muito Deus. Ele é só imitador, ele não faz nada, ele só imita Deus. Ele imitou esse sacrifício, ele pegou para ele, e Deus não gostou. Deus falou, eu vou acabar com isso. E Deus acabou, quando ele trouxe o filho dele, o unigênito que ele tinha. Porque o diabo não tem filho. As pessoas que passam para o lado do diabo, eles não são filhos do diabo. Eles se tornaram filhos do diabo. Mas Jesus não. Jesus foi o primogênito de Deus. A própria Bíblia fala. Ele foi o primogênito que Deus, né, fez. Ele é o primogênito. E o diabo não foi, porque Deus também criou o diabo. O diabo era um anjo lá no céu. Então ele foi criado. Quem criou o diabo foi Deus. Ele era o Lucifer, era um anjo de luz. Só que ele se rebelou e veio a virar contra Deus. Às vezes quando você lê a Bíblia, você começa a entender muitas coisas. Quando fala do filho pródigo, né, que ele saiu para o mundo, gastou todo o dinheiro do pai, depois ele voltou arrependido. Só que o diabo, ele nunca se arrependeu. Ele quis muito mais para ele. Ele quis mais, mais, mais e mais. Ele quer construir digamos assim, uma nação diabólica. E ele tem muitos demônios, legiões, legiões, legiões.
Mas vamos continuar aqui. Ele trouxeram o holocausto em pedaços e a cabeça ele os queimou sobre o altar. E lavou as vísceras e as pernas e as queimou sobre o holocausto do altar. E ele trouxe a oferta do povo e tomando o bode da expiação do pecado do povo e o molou e o preparou para a expiação do pecado como o anterior. E trouxe o holocausto e ofereceu de acordo com os estatutos. E trouxe a oferta de alimentos, e tomando um punhado dela, queimou sobre o altar, fora o holocausto da manhã. E imolou o boi, o carneiro, em sacrifício de oferta pacífica pelo povo, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele aspergiu sobre o altar em volta. E a gordura do boi e do cordeiro, e a cauda, e os que cobre as vísceras, e os rins, e as pregas que cobrem o fígado. Colocaram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a coxa direita, Arão ofereceu como oferta movida diante do Senhor, como Moisés tinha ordenado. E Arão levantou suas mãos para o povo, e abençoou, e desceu. E terminando a expiação do pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas, e Moisés e Arão entraram na tenda da congregação e saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor se mostrou a todo o povo. E o fogo de diante do Senhor saiu e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E todo o povo viu, e eles clamaram de alegria e se prostraram sobre os seus rostos. Aqui a gente observa que o povo, Deus perdoou o povo com aquele holocausto, né, que eles fizeram. Deus perdoou o povo, e quando Arão entrou na tenda da congregação, quando ele saiu de lá, o povo viu a glória do Senhor neles. Eles viram que Deus estava com eles. Eles viram, eles presenciaram. E hoje nós estamos distante, o povo, as igrejas estão distante do Senhor. Por que eu falo isso? Porque as pessoas não cumprem mais os mandamentos. As pessoas estão fazendo de conta que estão obedecendo a Deus. Não foi à toa que está escrito na Bíblia: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. O que é pouco e o que é muito para você? Nós temos que observar tudo isso. Nós não podemos fechar os olhos para essas coisas, achar que tudo é legal, tudo é bom, tudo é permitido, porque não é assim. Existe um ritual. Se você for... Só um momento, toma um copo d'água aqui. Se você for num terreiro de macumba, o diabo vai exigir de você muitas oferendas, muitos petrechos para você poder fazer uma oferenda ao diabo. E ele quer que você segue rigorosamente aquele ritual, ou ele não aceita. Agora, com Deus, as pessoas querem levar de qualquer forma. Até o satanista, até os demônios exigem do melhor. E o povo de Deus não dá o melhor para Deus. Os demônios, o povo, como fala, as pessoas macumbeiras, eles dão o melhor. Mas o povo evangélico não dá o melhor para Deus. Nós temos que pensar nisso. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Eu termino por aqui. Peço que, se você gostou, você compartilhe, para que Deus continue nos abençoando, nos ensinando a se chegar diante dele. Nós devemos ter reverência, prudência,
obediência aos mandamentos dele. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir, que estaremos juntos novamente. Até lá.